Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E uma pergunta que muito me fazem por aqui, também lá no Instagram, né? Se você não me segue, já segue aí, Leandro 500 Pratas. Leandro, qual é a carteira ideal para o investidor que está começando, chegando agora na Bolsa de Valores, não tem muita experiência? Então eu vou falar para você qual é a carteira que eu, se estivesse começando hoje, com a experiência que eu tenho agora, com investimentos, Bolsa de Valores, renda variável, se eu tivesse que começar tudo de novo, qual seria a carteira que eu começaria? Bom, e para tomar essa decisão, eu começo me baseando pelo risco. Por que risco? Porque vamos imaginar o seguinte, de acordo com o tamanho do patrimônio que você tem, você vai ter um apetite ao risco diferente, tá? Então, por exemplo, você tem aí R$100 na sua carteira hoje, né? E aí eu chego e falo assim, cara, eu tenho uma proposta para você. Vamos colocar esses R$100 para jogo, beleza? Investe R$100 aqui. Se der certo, você vai ganhar R$10.000, beleza? Agora, se der errado, você vai perder tudo. Qual é a chance de dar certo? 10% de chance de dar certo. Pô, olha o risco dessa operação. O risco é altíssimo. 90% de chance de dar errado. Eu sempre digo, o risco é a chance de dar errado. Então o risco dessa operação é altíssimo. Só que, pô, de cada 10 pessoas que tentam, uma ganha. Aí me diz aí, se você tiver só R$100 na carteira, você não ia correr esse risco? 10% de chance de transformar isso aí em R$10.000, você iria correr esse risco. Agora, se eu chego e digo para você o seguinte, você tá em outra situação. Você chega e diz assim, ó, Leandro, ao longo da minha vida eu juntei aqui R$1 milhão. Eu falo, cara, é o seguinte, eu tenho esse investimento aqui e esse R$1 milhão eu consigo transformar ele em 2 para você. Só que existe aí um risco de dar errado que é de 10%. Ou seja, de cada 9 pessoas que tentam, uma quebra a cara. Você iria colocar esse 1 milhão para risco? Eu não colocaria. Por mais que 9 pessoas ganham e uma não conseguem, por mais que chegasse só em 10% o número de pessoas que não teriam sucesso nessa opção de investimento, eu não colocaria. Por quê? Porque quanto tempo eu vou levar de novo para acumular R$1 milhão? O que eu estou querendo dizer para você com essa historinha aqui? Que quando você tem muito pouco dinheiro, não tem problema você correr um pouco mais de risco para tentar fazer esse patrimônio crescer, porque você não tem muito a perder. Agora, quem já tem um patrimônio formado não quer correr risco, quer proteger. Então esse é a primeira coisa que a gente tem que analisar para decidir qual vai ser a carteira. Beleza, então o que eu estou querendo dizer aqui é que se você tem um patrimônio menor, você pode montar uma carteira de investimentos que seja mais arriscada, mas que ela te dê aí uma condição de alavancar o crescimento do seu patrimônio e você ganhar um pouco mais de dinheiro no curto prazo. Agora, se você é aquele investidor que está chegando agora na Bolsa de Valores, mas você já tem um capital, você ganhou uma herança, ou você acumulava na poupança, né? E agora você está querendo montar uma carteira de renda variável, pô, aí vamos proteger esse dinheiro aí, né? Porque você já tem uma história, já tem um patrimônio formado, então vamos proteger. Ah, Leandro, e quem está no meio do caminho? Eu vejo que é assim, ó, você começa com uma carteira um pouco mais arriscada e conforme o seu patrimônio vai crescendo, você começa a perceber assim, cara, pô, já tô aqui, ó, 2 anos, 3 anos, 5 anos acumulando esse patrimônio. Eu tô entrando numa situação que, pô, não quero perder isso aqui, né? Demorei para acumular, deu trabalho, então eu quero começar a proteger. Então é o momento que você começa a proteger cada vez mais, até que chega um momento que você tem um patrimônio ao ponto de querer ter muita proteção naquilo ali, de ter só uma pequena parcela alocada a risco. Por quê? Porque você sabe a história que levou para acumular aquele patrimônio. Então, uma vez que você entende isso, o próximo passo é você entender o quê? Quais são os riscos que cada classe apresenta. Então, por exemplo, qual é a classe de investimento que eu posso dizer que é a mais segura para você ter em carteira? Renda fixa, né? Então, se você deixar dinheiro na poupança, se você deixar dinheiro num CDB, você deixar dinheiro nos títulos do Tesouro, dificilmente você perde. Por quê? Porque ali é renda fixa, né? Levando até o vencimento, você sempre vai ter aquele retorno na hora que foi contratado ali. Agora, quando a gente vai para a renda variável, a gente começa a correr um pouquinho mais de risco. E aí eu vou falar daquilo que a gente mais domina aqui, que são ações, fundos imobiliários. Vamos lá, qual é o risco de um fundo imobiliário? Cara, o risco de um fundo imobiliário é muito baixo, né? É o risco de não conseguir um inquilino para alugar, de um imóvel onde o imóvel que compõe a carteira daquele fundo sofreu uma desvalorização por alguma movimentação que teve na cidade, no bairro, na região, alguma coisa assim. Mas o risco é baixo.
Só que em contrapartida também não vai crescer muito. Então eu vejo que fundos imobiliários são aqueles investimentos ali que eles trazem mais segurança, geram uma renda mensal ali para o cliente. Talvez não exija tanto acompanhamento e estudo quanto as ações, mas em contrapartida eles não vão trazer crescimento. Então, inclusive, para quem tem um patrimônio maior, eu acho legal ter uma boa parcela em fundos imobiliários. Agora, as ações já são diferentes, porque as ações elas são um pouco mais arriscadas, talvez, porque a gente está falando de empresa, e empresa precisa dar lucro, então se uma das empresas que você coloca em carteira ela não dá lucro, ela apresenta prejuízo, você vai levar uma lambada com isso aí. Então elas são um pouco mais arriscadas. Porém, você pega uma empresa aí que vai crescer, ela entrega bons resultados, cara, ela explode o faturamento, o lucro e a cotação vai junto e você participa de todo esse crescimento. Então você consegue alavancar um pouco mais. Então se a gente fosse, vamos considerar que todas as ações são iguais, todos os fundos imobiliários são iguais. Se eu tivesse começando, tô zerado, não tenho um puto no bolso, mas eu quero virar um investidor, vou começar a botar 50 por mês, 100 por mês, daqui a pouco vou para 500, vou para 1000 por mês. Eu começaria com a maior parte da minha carteira em ações. E foi isso que eu, Leandro Cabral, fiz lá no passado. Comecei com a maior parte em ações. Por quê? Porque tem mais potencial de crescimento, eu conseguiria acelerar mais. Agora, conforme o meu patrimônio foi crescendo, eu comecei na época lá com 80% ações e 20% fundos imobiliários. Se a gente for falar só dessas duas classes aí. Conforme o meu patrimônio foi crescendo, eu fui distribuindo mais isso aí. 70 ações, 30 fundos imobiliários, 60 ações, 40 fundos imobiliários. Agora eu estou numa situação patrimonial que eu tenho a metade da minha carteira em ações e metade em fundos imobiliários. E aí esse é meu perfil, eu pretendo pro resto da vida manter a minha carteira meio a meio. Agora, se você ainda é um investidor um pouco mais medroso, mais conservador, né? Não quer correr o risco das empresas, aí se a gente for falar só das duas classes, talvez compensa você ter um pouco mais em fundos imobiliários ainda do que ações. Agora, aqui eu falei só da classe. Uma coisa que você precisa entender é que dentro das classes eu tenho diversos riscos. Então, por exemplo, eu posso pegar ações, falar só de ações, e eu posso montar uma carteira somente com ações super seguras, o filé mignon do mercado, empresas consistentes, resilientes, perenes, que entregam bons resultados. Ou eu posso montar uma carteira de small cap, que está no prejuízo uma hora, outra hora no lucro, uma hora a cotação cai, outra hora a cotação sobe, ou seja, small caps lá ou empresas super arriscadas. Então veja que dentro da mesma classe eu consigo pegar um risco mais alto e um risco mais baixo. Então, Leandro, eu só quero investir em ações, não interessa, estou começando agora e vou crescer meu patrimônio, vou ser um milionário, mas só quero ações. Tudo bem. Então eu começaria com uma carteira de ações um pouco mais arriscadas, um pouco menores, empresas de crescimento, para tentar dar uma alavancada. E quando eu chegasse num patrimônio grande lá no futuro, eu iria migrar esse patrimônio aos poucos para aquelas ações que são o filé mignon do mercado, aquelas que me trazem segurança. Ou seja, veja que a carteira ideal para o investidor iniciante é aquela carteira que ela vai correr um pouquinho mais de risco, mas ela tem uma chance de potencializar o crescimento do seu patrimônio. Agora, você não pode ficar colocando todo o seu capital para jogo quando o seu patrimônio cresce. Então, resumindo aqui, você pode buscar essa diversificação de risco, correr mais ou correr menos riscos, através da classe, né? O que é mais seguro é renda fixa, depois eu tenho fundos imobiliários que eu deixo no meio do caminho e ações um pouco mais arriscado. Não é que investir em ações seja arriscado, seja perigoso, só que exige um pouquinho mais de conhecimento para você fazer uma boa seleção. E você consegue se expor mais ao risco e de repente ter um crescimento acelerado do seu patrimônio. E em segundo lugar, eu coloco aqui que você consegue também encontrar esse risco com potencial de retorno ou essa estabilidade com a chance mínima de dar errado dentro da mesma classe também, seja só ações ou seja só fundos imobiliários. E se você tem dificuldade com isso, Leandro, mas como que eu vou descobrir se um fundo imobiliário é arriscado ou uma ação é arriscada? Bom, eu já falei muito sobre isso aqui, mas dentro do curso da Estratégia 500 Pratas tem um módulo que a gente trabalha essa questão do risco aí, para você conseguir identificar qual é o risco do ativo que você vai colocar em carteira e assim você consegue dosar se você vai ter uma carteira mais arriscada ou menos arriscada. Eu vou deixar o link do treinamento aqui na descrição, sem compromisso, dá uma olhada aí, qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. Mas me conta aí, como anda a distribuição da sua carteira hoje? Quantos por cento você tem em fundos imobiliários, ações? Você considera a sua carteira uma carteira bem arriscada aí para você acelerar o crescimento patrimonial? Ou já está naquela fase que está se protegendo e montou uma carteira conservadora? Conta aqui pra gente. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo.